Pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre termistores e resistores, né? É dois componentes que muita gente me pergunta como funciona, se pode ser substituído por jumper. Então a gente vai estar falando, né, sobre esses dois componentes hoje, vai estar explicando, mostrando como funcionam esses componentes, né, por que eles estão na placa de um aparelho celular. Desde então, pessoal, peço que vocês me desculpem, né, porque eu tinha falado no vídeo anterior que durante essa semana a gente ia postar vários vídeos relacionados a componentes. Infelizmente a gente só pôde postar dois, né, por conta da demanda do serviço, né, aqui na nossa bancada de lojistas, de clientes. A gente também dá curso presencial aqui na nossa região, então assim fica muito puxado pra gente. E também, pessoal, a gente está fazendo e está elaborando, né, junto com o professor André Cispe e o professor Luiz Pinheiro, né, da Isatec, uma nova apostila do curso Manutenção de Celular 4.0. Então está sendo muito trabalhoso, a gente está aqui sempre colocando conteúdos novos aí, bem atualizado, conteúdo também que a gente explica aqui no canal, alguns conteúdos também que não tem condições de a gente explicar no canal, a gente está detalhando ali na apostila, né, que é um bônus aí para quem adquire o curso. Quem já tem o curso, né, quando essa apostila estiver pronta, já vai receber essa nova apostila, né, já vai ser atualizada lá para ele. E quem não tem, pessoal, a oportunidade de você adquirir pelo um custo menor, né, é só até hoje, até as meia-noite, né, às 0 horas de hoje. A partir de amanhã o curso ele volta a ser o preço que sempre foi. Então aproveita a oportunidade aí, né? O link está aqui na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição do vídeo. Caso você queira conhecer o curso e comprar o curso no valor promocional, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, galera, é o seguinte: termistores e resistores. Qual é a diferença entre um termistor, né, e um resistor? Eu vou falar primeiro do resistor. O resistor ele é um componente analógico, né, que a função dele é se opor à passagem de corrente. Se eu tenho uma tensão de 4 volts e uma corrente de 2 amperes, eu coloco um resistor para que aquela corrente de 2 amperes, né, seja limitada. Aí, assim, dependendo do que eu quero, o projeto daquele circuito, né, eu vou colocar ali, eu fazer um cálculo e vou colocar um resistor que tenha uma determinada resistência, né, para que ele possa se opor e passar só aquela corrente que eu estou precisando. Então, assim, existem alguns circuitos na placa de um celular que não pode receber 2 amperes de corrente, né? Vamos supor, não pode receber também 4 volts. Então, o resistor ele vai trabalhar, né, para fazer uma queda de tensão, né, diminuir a tensão e diminuir também a corrente. Então, assim, para que ele seja colocado no circuito como um regulador de tensão, né, como um diminuidor de tensão, na verdade, ele precisa trabalhar em conjunto com um resistor em paralelo e um resistor em série, né? Dessa forma, toda vez que você vê no circuito de um aparelho celular um resistor em série, né, que um resistor, quando ele está em série, eu vou botar aqui uma linha, né, vamos supor que aqui é a linha positiva e temos aqui uma linha negativa. Então, assim, quando ele está em série, ele está apenas ligado numa linha, né? Quando ele está em paralelo, ele vai estar ligado no positivo, né, e vai estar ligado no negativo. Então ele vai estar ligado em paralelo, né? Ele está em paralelo entre uma malha e outra. E quando ele está em série, ele vai estar ligado apenas em uma malha. Então, para que eu tenha um circuito divisor, né, de tensão, né, que eu consiga diminuir essa tensão, eu preciso ter um resistor em série e outro em paralelo. Quando eu quero dividir só a corrente, né, eu coloco só um resistor ali na malha onde ele está passando, né, em série, e aí eu vou conseguir diminuir essa corrente, né, essa amperagem. Então é para isso que o resistor ele funciona. Aí muita gente me pergunta se pode fazer um jumper no resistor. Pessoal, não pode fazer jumper em nenhum tipo de componente. Esse pode ser um capacitor, um diodo, pode ser uma bobina, qualquer um componente. Existem componentes que eles trabalham em paralelo. Se você fazer um jumper, você vai acabar fazendo um curto na placa, né? E existem componentes que eles estão em série e muita gente acha que os componentes que estão em série pode se colocar um jumper, mas não pode. A maioria dos resistores eles têm uma resistência, né? Então, assim, eu não posso tirar um resistor de 1K, né, que são praticamente 1000 ohms. Eu não posso tirar esse resistor e colocar um jumper sem resistência nenhuma. Primeiro, eu já estaria errando nesse ponto. E o segundo ponto que eu estaria errando, que muita gente diz assim, não, mas tem resistor que ele não tem
resistência nenhuma. Ele está na placa, a gente vê no esquema elétrico, mas ele tem lá 0 ohms, né? Então muita gente pergunta, posso fazer um jumper nessa colocação aí, nesse exemplo? Não pode, por quê? Porque dentro do resistor ele tem um filamento. Mesmo que ele não tenha uma resistência, mas ele tem um filamento, e esse filamento ele tende-se a ser bem mais fino do que um fio que a gente usa para jumper. Então ele está fazendo uma função de um fusível. Todo resistor, né, todo componente que ele tem lá um R, ele tem 0 ohms, ele está trabalhando na placa praticamente como um fusível, né? Então na maioria dos esquemas elétricos você não vai ver o nome fusível e nem você vai ver um F. Porém ele vai ser representado com a letra R, né, do resistor, só que ele vai estar sem nenhuma resistência, porém ele tem um filamento que precisa ser respeitado. Se houver uma sobrecarga, né, ou se houver ali um surto de tensão ou de corrente, aquele filamento ele aquece e logo ele se parte, protegendo o circuito do aparelho. Né? Ele pode estar no circuito de imagem, ele pode estar no circuito de câmera, no circuito do processador. Então, se houver alguma sobretensão, ele vai proteger aquele circuito. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre os termistores, né? O termistor, pessoal, é o seguinte: toda vez que a placa aquece de uma forma que atinge o limite de temperatura que foi projetada para aquecer, o termistor ele vai diminuir a sua resistência, passando uma informação para o processador, né, que aquele aparelho está superaquecido. Então o processador ele vai entender que aquela informação que o termistor passou para ele, né, baixou a sua resistência ali, de que a placa está superaquecida. E para que não haja danos tanto para o usuário nem para o próprio aparelho, o processador ele vai desligar o aparelho, ou então ele vai cortar a carga se caso esse aparelho estiver carregando. Já os resistores, pessoal, normais, né, comum, ele não vai ter oscilação na sua resistência. Então a diferença entre o termistor e o resistor é justamente essa. O termistor é da família do resistor, ele trabalha também com resistência, só que ele vai variar a sua resistência conforme a variação, né, da temperatura. A gente já viu na aula anterior, os varistores, né, ele altera a sua resistência conforme a variação da tensão, né? Às vezes a placa só sofre um surto de tensão, às vezes tem uma variação de tensão, então os varistores eles vão também diminuir a sua resistência. Já no caso dos termistores, né, tem termistores que quando ele sofre uma temperatura, ele pode aumentar a sua resistência, e tem os termistores que vão diminuir a sua resistência, né? Que são os casos dos termistores, né, NTC, que são os termistores que a gente mais acha na placa de um aparelho celular. Tem muito técnico, né, iniciante, que na hora de fazer uma análise, né, num termistor, quando chega um aparelho para ele, que ele verifica que tem um problema de superaquecimento, ele acaba tirando todos os termistores da placa. E muitas vezes a placa continua com o mesmo defeito. Existem duas formas de você resolver isso aí. A primeira é, nem todo problema de aquecimento é defeito nos termistores. Às vezes tem uma malha que ela se cruza, né, com o termistor e ela está aquecendo e realmente o termistor está passando a informação correta para o processador. Então às vezes você vai quebrar a cabeça trocando termistor, achando que o defeito é no termistor, aonde o defeito é realmente um defeito em alguma malha, algum circuito. Existe alguma fuga de corrente, né, em algum componente analógico ou em algum componente digital que o termistor está fazendo a função dele correta. Então por isso que tem muito técnico iniciante que bate a cabeça às vezes e não resolve esse problema. É preciso você fazer uma análise em todo o circuito da placa para ver se não tem superaquecimento, né? Verifica aí com breu, verifica com câmera térmica caso você tenha. Caso você não tenha, pode utilizar um multímetro na escala de temperatura para você verificar se existe algum lugar na placa que está aquecendo muito. Na questão de muitas vezes tirar o componente e não colocar o componente novamente, acontece de também não resolver o problema, né? Toda vez que você tirar um termistor, é praticamente obrigatório que você recoloque ele, porque o processador ele praticamente não consegue, né, trabalhar sem a informação do termistor, né? Então assim, ele vai sempre, em alguns aparelhos, ele sempre vai estar cortando, né, a carga ou desligando o aparelho, mesmo você tirando apenas o componente. Então sempre é bom você tirar o componente e colocar um outro componente. Aí muita gente diz assim, se eu tirar um termistor, eu posso fazer um jumper? Não pode. Já falei sobre o resistor, né, e agora eu estou falando
do termistor. Não pode fazer, por mais que ele trabalhe em série, né, numa malha, não pode se fazer um jumper, porque senão não tem ali a resistência que precisa, né, para que aquele processador entenda que a informação seja para o aparelho trabalhar normalmente. Então precisa ser um componente e o mesmo componente com a mesma propriedade ômica daquele resistor que foi removido. Na hora que você for fazer algum jumper na placa, é preciso você analisar se realmente tem que fazer aquele jumper. Por quê? Porque tem gente que tira um componente, né, uma bobina, né? Uma bobina é um jumper. Não, a bobina não é um jumper. A bobina, ela é um fio enrolado, né? Muitas vezes um fio grosso, né, por dentro de um componente ali. E o trabalho da bobina é criar um campo eletromagnético, né, para determinado trabalho. Então ela não está ali por acaso. A bobina está ali porque tem que estar ali para criar, né, um campo eletromagnético para alimentar algum circuito que precisa de uma tensão maior, que precisa de um campo eletromagnético. Então ela está ali para isso. Se você fazer um jumper ali, você vai quebrar todo o trabalho da bobina, né? E todo o processo que aquele circuito precisa da bobina, e vai colocar um jumper ali. Então você vai criar um problema futuro para o aparelho do seu cliente. Resistor também você não pode colocar. Alguns resistores eles podem estar ligados em paralelo e pode estar ligado, né, em série. Das duas formas você não pode ligar. Uma você vai tirar a resistência e a outra você vai criar um curto-circuito na placa. Capacitor também. Às vezes o capacitor está em série, né, que é um capacitor de desacoplamento, e às vezes o capacitor está em paralelo, capacitor de acoplamento. Então assim, você pode nas duas formas, né, você vai estar matando o trabalho do capacitor. Se você colocar ele em paralelo, você vai fazer um jump em paralelo no capacitor, você vai estar criando um curto-circuito. Se você botar ele em série, né, fazer um jumper num capacitor que estava em série, com certeza também você vai matar o circuito, porque se tem um capacitor em série, é justamente para estar passando frequência, transformar uma tensão em uma frequência. Então se você bota um jumper ali, a tensão está passando para dentro do circuito, logo aquele circuito vai ser danificado. Então presta atenção quando você for fazer um jumper. Posso fazer jumper em diodo? Também não pode. O diodo, quando ele está em série, né, que é o diodo comum, ele está ali justamente para fazer com que a tensão alta passe e não volte. Então se tem um jumper ali, a tensão vai voltar, vai danificar o circuito. Se tem um diodo Zener, o diodo Zener trabalha inversamente polarizado e trabalha com uma malha no positivo e outra malha no negativo. Então você vai criar um curto-circuito. Então por isso que é importante você entender de componente, para você não fazer coisas sem saber e acabar destruindo a placa do cliente, né? Em vez de você ganhar aquele dinheiro, você perdeu o dinheiro e ainda perdeu o cliente. Às vezes o cliente leva para uma pessoa mais especializada e aquele técnico ali vai mostrar, né, o que foi feito ali na placa do cliente, né? E com certeza o cliente vai voltar na sua loja e vai dizer que você fez um bocado de coisa errada. Então presta atenção nisso aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A gente passou aqui um conhecimento bem teórico aí para vocês. Caso houver alguma dúvida, a gente pode gravar um outro vídeo explicando melhor. Espero que você tenha entendido. Caso não tiver entendido, deixa um comentário aqui ou segue a gente lá no Instagram, vai lá no direct. A gente não consegue responder a todo mundo, mas a gente sempre responde. Às vezes não responde na hora, mas depois de noite ou à tarde, a gente sempre tira uma hora aí para estar respondendo as pessoas. Então é isso, galera. O link do curso está aqui abaixo, né? Hoje é o último dia, então aproveita aí, pelo menos dá uma olhadinha lá para ver quanto é que tá o valor, se dá para você comprar. É só você estar clicando aqui no primeiro link da descrição, né? Caso você não for inscrito do nosso canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E é isso aí, galera, vamos embora. Provavelmente na segunda-feira a gente vai estar gravando um vídeo ou fazendo uma live, né, para estar tirando dúvidas aí. Fazer uma live, pessoal, assim, vocês perguntam e eu respondo, não vai ter tema na live não, beleza? Então fica ligado aí que se não for na segunda, vai ser na terça. Eu vou entrar de surpresa aí pra gente bater um papo, beleza, galera? Então um abraço a todos aí, fica com Deus, fui!